Olá amigos, 20 de novembro de 2014, Legítima Defesa em Foco. Senhoras e senhores, sem dúvida, uma notícia muito importante que domina o noticiário, domina os jornais falados e televisivos da presente data, é a morte do ex-ministro da Justiça, advogado criminalista, Márcio Tomás Bastos. E é curioso ver, comentamos aqui há algum tempo, a tendência que às vezes há de santificar, digamos assim, as pessoas que morrem, apesar do seu histórico de vida não apontar para uma canonização. Fizemos isso a respeito do episódio, em plena campanha eleitoral, da morte do candidato Eduardo Campos. E agora, pelo noticiário, não se verifica essa tendência de santificação, de canonização de Márcio Tomás Bastos, mas verifica-se uma tendência de apontar a morte dele como uma grande perda para o país, como se um grande estadista houvesse encerrado a sua existência na terra e deixado de prestar relevantes serviços ao Brasil. Nada disso. Márcio Tomás Bastos é um dos artífices de todo o processo de revolução cultural instalado no Brasil pelo atual poder, nos dois mandatos do maligno presidente da República anterior, no mandato atual da agora eleita Dilma Rousseff. Entre outras coisas que se atribuem a ele como um grande feito, é ter obtido, na ocasião como ministro da Justiça, pela pressão do Poder Executivo, do Poder Legislativo, a aprovação do famigerado Estatuto do Desarmamento, uma lei idealizada não para a segurança pública, não para combater a criminalidade, mas sim para perseguir, sim para oprimir as pessoas de bem, as pessoas sem antecedentes criminais, as pessoas que vivem em conformidade com a lei e querem apenas ter a oportunidade, apenas ter o direito de ter a posse mansa e pacífica de armas de fogo para a defesa de si, para a defesa do lar, para a defesa da família. Foi ele também quem articulou, colocar como colocou, em consórcio, o seu ministério, o Ministério da Justiça, com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde, para promover uma revolução de costumes no Brasil, para atacar a família, para destruir a família, para destruir a juventude, para incentivar a sexualidade precoce, para destruir os fundamentos morais do país, fazendo isso logo cedo, desde os bancos escolares, em relação à própria infância. E foi um dos advogados criminalistas que simplesmente enriqueceu e muito, defendendo notórios corruptos, defendendo notórios vilões que ao longo de todo esse tempo, evidentemente não enquanto ele foi ministro da Justiça, atuaram para meter a mão no dinheiro público no Brasil. Ele foi, por exemplo, o defensor de um grande número dos facínoras envolvidos no rumoroso processo do Mensalão, como certamente disso todos se lembram. Chegou até a ser cogitado, falava-se na ocasião, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E claro que seria o melhor candidato, o candidato mais adequado para os interesses do atual poder na composição do Supremo Tribunal Federal. E só não foi porque não quis, porque não lhe interessava, depois de sair do Ministério da Justiça, outra coisa senão retomar as suas altamente lucrativas, altamente rendosas atividades como advogado criminalista em São Paulo, mas na verdade atuando no país inteirinho. Márcio Tomás Bastos é uma figura central em todo o processo de destruição de valores que se verifica no nosso país há 12 anos e que infelizmente vai se prolongar por mais
4 anos devido ao péssimo resultado das urnas em outubro do ano passado, em outubro do corrente ano. Ele não representa a figura de um estadista como um país precisa, como qualquer nação precisa. Ele representa uma blindagem jurídica articulada por ele, muito bem pensada, a todos os desmandos de um poder que no mínimo, tolerou toda essa corrupção que no presente momento, que no momento em que vivemos, ameaça destruir um dos grandes patrimônios do país, a Petrobras. A blindagem jurídica do citado presidente da República, que escapou de um impeachment por várias articulações políticas e muito especial pela atuação de Márcio Tomás Bastos, aí sim então no cargo de ministro da Justiça. Perseguiu as pessoas de bem, impedindo-as de se defender. Atuou contra a família, atuou em favor da tendência que se verifica no atual poder, da ampliação ampla, geral e restrita do direito de aborto. Atacou os fundamentos da pátria ao impedir que os pais eduquem adequadamente os seus filhos e tenham o direito de educar adequadamente os seus filhos de acordo com a lei moral. E em termos de segurança pública, também não pode ser citado como exemplo. E vejam só que ironia. Um advogado especializado em defender criminosos de alto coturno foi ministro da Justiça e, como ministro da Justiça, comandante da Polícia Federal. Pensem se não há aí um nítido conflito de interesses. O que ele fez ao blindar juridicamente facínoras de alto coturno, perto dos quais os criminosos do crime organizado aqui de São Paulo são amadores, foi exatamente derrubar os fundamentos da segurança pública no que se refere à crença da sociedade no governo e no trabalho do governo em prol da segurança pública. Ele ajudou a instilar na sociedade brasileira, ajudou a instilar nas mentes dos brasileiros que o crime compensa, que a impunidade existe para aqueles que têm adequados defensores pagos com muito dinheiro. Então não há nada a lamentar. E ninguém nos acuse de falta de caridade cristã. Todo homem pode se arrepender dos seus maus feitos na sua vida. E esperamos que ele tenha se arrependido eficazmente dos maus feitos que produziu no nosso país. Mas em termos de história, não há nada a lembrar de forma positiva a respeito desse também maligno personagem da República. Senhoras e senhores, para finalizar, pedimos a todos os residentes no Distrito Federal e no entorno do estado de Goiás que compareçam no dia 26 próximo, dia 26 de novembro de 2014, no plenário 11, anexo 2 da Câmara dos Deputados, às 14h30, onde haverá uma audiência pública da Comissão Especial do Projeto de Lei 3.722 de 2012, conhecido como Projeto Peninha, que visa a substituir completamente o atual Estatuto do Desarmamento. A claque da rendição estará lá, o Sou da Paz, o Viva Rio e toda a turminha do barulho que eles costumam reunir, porque tem muito dinheiro para levar gente a Brasília, estará lá. Então precisamos ocupar os nossos espaços no plenário também. Fizemos contatos com os nossos apoiadores em Brasília nesse sentido, e também estará lá o nosso amigo jornalista Nelson Barreto para apresentar ao presidente da comissão, pessoalmente e por escrito, as sugestões já enviadas anteriormente ao relator deputado Cláudio Cajado do Movimento pela Legítima Defesa a respeito desse importante projeto que, se aprovado com um texto adequado, poderá aliviar o jugo estatal de perseguição e de opressão
àqueles que só querem exercer um direito que é, e lembro novamente a lição de Adilson de Abreu Dallari, constitucional no nosso país. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.